Fala galera da HWA, beleza? Mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual o melhor processador para eu comprar agora com as novas RTX 3070, 3080 e 3090. Troco de CPU, fico no que eu tô, como que vai ficar essa parada, Júlio? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que hoje nós vamos soltar mais 2 vídeos aí ao longo do dia. E também preparando a sua máquina, se você precisa fazer algum upgrade, coisas do tipo, para aguardar aí para receber as novas RTX Ampere da Nvidia. A gente sabe que houve uma catarse coletiva, eu falei catarse coletiva num vídeo de hardware, mas beleza, põe no Google aí. Houve uma catarse coletiva após o anúncio da Nvidia semana passada por conta do que a gente viveu lá em 2018. Então o povo tava carente, então tá todo mundo empolgado demais. E aí pensando, pô, eu já vou comprar uma 3090 e já vou mudar o meu 8700K para um 10.900K. Cara, calma. Torcedores, calma. Né? Sabe aquele meme? Então, eu acredito que nós já temos hardware suficiente em questão de processador para empurrar essas placas, sim, Full HD e tudo mais. Só que o vídeo de ontem deu uma polêmicazinha, veio uma galera conversar comigo em off, porque o título falava de gargalo. O que eu queria mostrar ali, eu acho que eu mostrei, tá? Se você prestar atenção no vídeo do começo ao fim, eu falo isso, é que está nas mãos dos desenvolvedores e não só no questão de você ter dinheiro no bolso e comprar o melhor hardware possível. Eu procurei o vídeo que exatamente mostrasse aquilo que eu queria conversar, que eu queria pôr no título e tal. Porque vídeo testando só, mostrando o desempenho bruto no melhor cenário possível, tem um monte por aí. Só que gargalo com um hardware topo de linha, são poucos. E como eu confio demais naquele vídeo, são mais de 300 mil pessoas avaliando aquilo ali, então eu falei, pô, isso aqui eu quero falar. Você pega um vídeo onde tá dando gargalo numa porrada de GPU correndo a 5.3 GHz, óbvio que aquilo ali são os piores cenários possíveis com jogos que são bugados, a não ser o último que tinha pra comparar, o The Witcher 3, que é de 2015, e tava fazendo um uso muito bom de CPU, um uso muito bom da placa de vídeo. E tava correndo a 200 FPS com a 2080 Ti em Full HD. Então, eu tentei evidenciar, se você entendeu o vídeo, coloque aqui e fala, Júlio, eu entendi, quem não entendeu tá doido. Eu falei isso na conclusão do vídeo, inclusive, que está nas mãos do desenvolvedor. Que se você tem uma CD Projekt por trás do projeto do game, você vê que entrega um trabalho que não é porco como o da Bugsoft. Eu não espero que Assassin's Creed Valhalla tenha um desempenho melhor e seja mais bonito do que Cyberpunk 2077. Desculpa, não espero isso. Infelizmente, a Bugsoft é realmente bem porca na otimização para o PC. É isso que eu estava dizendo ali. Fala, cara, às vezes não importa tu ter o melhor hardware possível se a gente está na mão, né, da otimização dos desenvolvedores que portam isso para o PC. Porque a gente sabe que o carro-chefe, na maioria das vezes, é o console. E aí eu coloquei nesse vídeo uma coisa que chamou a atenção de algumas pessoas. Mas tá em 5 GHz o 9900K e tá em 5.3 o 10900K. Eu falei, cara, mas foi por isso mesmo. Dúvida. Eu falei, foi por isso mesmo, porque eu quis ter o que comentar no vídeo, senão eu ia ficar mudo só olhando pro negócio na tela. Se você tá com 9900K a 5 GHz, óbvio que o ganho ali não é por conta dos 2 cores a mais do 10900K, a não sei que eu estivesse streamando ao mesmo tempo. O ganho é o clock. Não tem como não evidenciar. Se você olha o 9900K a 30% de uso, e aí o outro processador a 25% que seja, por ele ter 10 núcleos, 2 a mais, e você vê que o desempenho tá pouquinha coisa, 1 frame ou 2 a mais no outro, 5% às vezes no outro a mais, o que tem de diferente ali entre eles? 2 clock a mais. Cara, mas não tá dando 100% de uso no 9900K. Então se você usar o cérebro, você vai entender que são os 300 MHz de overclock. Você tá com 5.3 em um e 5 GHz no outro. E eu falei disso no vídeo. Falei, olha, tem jogo que faz mais uso do clock que você tem. Aí o cara entrou numa depressão ali. Não, mas peraí, cara. Mas então se você colocar em 5.3 o 9900K, ele vai bater o 10900K se estiver em 5.1? Eu falei, cara, depende do jogo, vai. Com certeza vai. Não vai, não sei o que. Eu falei, mano, falando que vai. Se você colocar todos em 5.1, 5.2, 5.0, eles vão caminhar muito colados, porque a gente está falando de uma litografia, de uma arquitetura, tudo muito coesa ali, ainda muito linear, não saiu nada da margem, assim, nada fora da curva. Não, mas não é assim. Eu falei, cara, você quer saber, se você colocar um 10.600K 6/12
mal estão otimizando para 6/12, imagina 8 ou 10 núcleos. Se você colocar um 10.600K em 5.1, ele vai correr do lado de um 9900K e de um 10900K em vários jogos, mesmo em Full HD, em Quad HD, em 4K. Aí, nossa, aí foi um choro e ficou bravo. Eu falei, mano, então beleza, eu vou provar isso amanhã. Eu vou dar uma pesquisada, vou pegar uns vídeos que eu quero. Eu encontrei um canal muito pequenininho, mas não é porque eu não confio no resultado que tá aqui, é porque eu achei graficamente muito bom o que foi feito ali no vídeo, o teste, e eu, obviamente, comparei com vários testes escritos no processadores correndo a essa velocidade e passei aqui 1h30 vendo outros testes que estavam mais feinhos graficamente, mas que não reunia tudo o que eu queria, porque poucas pessoas estavam comparando 10600K com 10900K num clock similar, entendeu? Mas aí eu fui ver esses CPUs separados e vi que faz sentido e é mesmo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, antes de eu responder a pergunta do milhão, de o que você deve comprar, para onde você deve ir, eu vou responder isso nesse vídeo, eu quero tirar a prova real do que eu falei ontem, do que eu conversei com umas pessoas aí nos comentários, de que sim, o que está mandando em muitos jogos ainda, infelizmente, é o clock, porque não há uma otimização em todos os jogos, são poucos que conseguem utilizar o poder que a gente tem hoje de CPU. Então a gente fica na mão do desenvolvedor. Se você tiver dúvida que vale mais você fazer um overclock para 5.2 no seu 9900K do que comprar um 10900K, a gente vai mostrar isso para vocês agora, meu irmão. Vou colocar aqui para vocês rapidinho com COD Warzone, algum outro game, e vocês vão acompanhando. Não sei se vocês já estão vendo aí, né? O que nós temos na tela é Full HD, tá? 1080p. E estamos com o 10600K, só para dar ainda mais uma quebrada, nem 5.1 está 5 GHz, enquanto o 9900K e o 10900K estão a 5.1. E olha a média, cara. Nós temos uma média de 215, 216 agora no 10600K e 216, agora 217 no 10900K. Vocês estão vendo que eles estão correndo juntos? E, pô, vocês podem... É que eu achei esse... Ficou bem bonitinho pra mostrar, assim, tá bem visualmente, tá legal. Mas vocês podem procurar quantas vezes vocês quiserem, ficar 1h30 procurando que nem eu, que é isso que vocês vão se deparar. Porque tem jogos, os jogos que vão aparecer aí, dá pra gente conversar bastante. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas vai ficar bem elucidador, vocês vão saber o que comprar e como se preparar para as placas, pode ter certeza. Eu passei umas horas e horas aqui pensando, bolando, vendo testes, vendo outros vídeos também de outras pessoas da gringa, para poder passar para vocês bem mastigadinho, de um jeito que fique bem simples, nada técnico não, tá? Então, gente, ó, a gente tá vendo ali, mesmo as mínimas 0,1% low, como eles estão com clocks muito parecidos, também não tá alterando nada, cara. Isso é COD Warzone, é um jogo multiplayer, é um jogo competitivo. Nós temos agora 163 FPS de média, 164 no 10600K, batendo lá no 10900K. Ó, em 4K então nem se fala, a diferença vai ficar menor ainda. Então vocês já estão vendo aí, estão tendo a prova real, de que se você não tem um clock absurdo no outro CPU que é bem mais caro, né, às vezes de fábrica mesmo, a diferença fica nula. E o uso de CPUs é praticamente assim, não tem um uso excessivo no 10900K, você tem 20% de uso. O que está mudando aí é que no 10600K, por ele ser um processador com bem menos núcleos, 4 núcleos físicos a mais, né, a menos, você está usando acima dos 35%. Agora baixou ali um pouquinho, 32, 33, 40, enquanto lá no 10900K você está sempre na casa dos 20 até abaixo. O que muda mais é o uso. Então, acho que eu provei, mas vou deixar vocês verem no Red Dead Redemption, que eu acho que se eu tirasse, alguém ia ficar puto aí embaixo, nos comentários. Ah, pô, bem na hora do jogo que eu queria ver, você tirou. Então, ó, Red Dead Redemption, jogo pesadão, 2080 Ti, correndo com o mesmo clock de GPU, vocês estão vendo que estão travados os clocks da GPU no mesmo clock. Mesmas condições, o que muda é o processador. 9900K 5.1 contra o 10900K 5.1, a média você tem 148 no 9900K e 149 no 10900K. 1 FPS. Se você realmente acha que compensa você mudar sua placa-mãe, seu processador, vender tudo por causa de 1 FPS, desculpa, se interna. E aí se você pegar o 10600K, olha lá, agora em Quad HD então, de 114 para 115, tá mudando nada. E mesmo assim ainda tá com clock a 5 GHz no CPU do 10600K e não 5.1 como os demais.
Então depende muito de jogo, depende muito da otimização por parte dos desenvolvedores, depende do clock que você está escolhendo. Então hoje é muito fácil você botar um 9900K, um 10700K, um 9700K em 5.1, 5.2, 5.3. Óbvio que deve ser mais fácil que você faça isso com 10900K, né? Mas olha aí, qualquer um desses processadores está levando o jogo a quase 100% de uso da placa de vídeo. 4K nem se fala, vai ficar muito mais próximo ainda um do outro. Tá dando uma diferença de 2 FPS pro 10900K. Pro 2 FPS também não vou morrer. Deixa eu ver se esse vídeo tem mais algum gameplay que seria interessante, ó. PUBG a galera fala bastante. PUBG em 1080p. 1080p. Em PUBG. PlayerUnknown's Battlegrounds 159. Aqui já deu uma diferença considerável, galera. 156, 157 para 173. Aí o 10600K, por exemplo, o que aconteceu lá no The Witcher ou em outros jogos que eu tinha mostrado ontem, aqui está se fazendo uso de cache, de cores a mais que você tenha. A gente vê ali que você está tendo um salto de mais de 10%. Agora está dando 195 de média em 1440p contra os mesmos, quase a mesma coisa. O que estava dando uma diferença maior era no Full HD. Não vejo uma mudança de patamar em experiência de uso, cara, do 10600K 5 GHz para o 10900K 5.1. Agora deu uma mudancinha, 9 FPS de média abaixo para o 10600K. Os demais estão acompanhando como eu imaginava que ia acompanhar, o 9900K principalmente. Deixa eu ver se tem mais algum. PUBG, Battlefield também a galera gosta e sempre acaba achando que é ele que vai ser o determinador de qual CPU eu vou. Como agora saiu, foi pro intervalo, eu não vou voltar mais não. Galera, é isso. Acho que deu pra vocês entenderem ali que o que dita, pois vocês podem vocês mesmos olharem, verem esses vídeos aí, internet afora, né, de graça, que depende do desenvolvedor, depende do jogo, depende do clock que você está usando, se você tem habilidade para overclock ou não. Vai depender de tantos fatores que não dá para você ficar dizendo que, não, se eu tiver um 10900K vai mudar minha vida, se eu mudar de processador vai mudar isso, vai mudar aquilo. Tudo depende do cenário em que você está, de como você quer jogar e de qual objetivo que você tem. Se você quer jogar a 60, se você quer jogar a 100, a 140 ou a 240. Então vamos começar a responder as perguntas de vocês. Talvez, como eu disse, esse vídeo vai ficar longo e um pouco meio que confuso, talvez a linearidade dele, talvez não, está ficando com uma linearidade, tá confuso, tá torto, eu tô começando pelo meio, indo pela metade, agora eu tô no começo do vídeo de novo, que é qual processador você vai para cada placa. Mas se você conseguiu tirar proveito disso aqui, também me avisa, tá? Eu acho que eu tô tentando pegar um pouquinho de cada coisa que eu queria falar, fazendo uma mistura e soltando para vocês de uma forma que não fique muito complexo, muito técnico, né? Até porque eu também não sou técnico para isso, assim. Eu gosto de mostrar como que isso vai ficar presente no seu dia a dia, como que vai ser fácil para você entender na prática, tá? Se você quer uma 3070, RTX 3070, e o seu objetivo é jogar em 4K 60 FPS, por exemplo, só para te dar um exemplo, o cenário para eu te recomendar uma CPU é completamente diferente de um cara que nem pensou na 3070, quer ficar na 2080 e está querendo jogar em Full HD 144 Hz. Porque a exigência de processamento, quantidade de quadros que a placa vai conseguir renderizar cada uma dessas resoluções é distinta. Então começa por aí. Então eu não posso começar te perguntando qual placa você quer ou qual placa você tem. Eu vou começar te perguntando qual resolução você vai jogar. Qual o objetivo, quantos quadros você quer jogar e que tipo de jogo você quer jogar. Essas são as perguntas que você deve se fazer. Bom, Júlio, eu jogo em 4K e eu tenho uma TV ou um monitor 60 Hz. Hoje, 60 Hz, seja qual for a sua resolução, se você joga 60 Hz em Full HD ou 60 Hz em 8K, 60 Hz, 60 quadros são 60 quadros. Nós temos processadores aí a dar com pau que trabalham muito bem com 60 quadros. Alguns vão sobrar um pouquinho mais, vão te permitir, por exemplo, fazer um streaming
se você tem mais núcleos, mais threads, vão te permitir que você tenha num gameplay, por exemplo, como GTA V, como Red Dead Redemption, como multiplayer online, que mesmo que você esteja a 60, você tenha mais fluidez, um frame time, um frame passing bacana, por ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no cenário. Então, quanto mais núcleos, cache, tudo isso pode influenciar, porque tem coisas que são pertinentes, exclusivas à CPU na hora de trabalhar o seu jogo. Agora, a maioria das coisas fica por conta da placa de vídeo. A renderização é placa de vídeo, não processador, isso não vai mudar a sua vida. Mas se você quer trabalhar com 60 FPS, se é isso que você pensa, independente da resolução, 4K, Full HD, Quad HD, cara, posso te falar, 9600K, 10600K, 10700, 10700K, 10700F, 8700K, tranquilo, faz um overclockzinho ali se quiser também. R5 2600 pelo lado da AMD, eu não ficaria na geração anterior, eu acho que a partir dessa Zen 2 é o que realmente vale a pena na AMD, tá bom? É que 60 FPS ainda dá para recomendar a geração 2000 lá da AMD, mas particularmente eu gosto a partir da Zen 2, então R5 3600, R5 3600X, 3700X, 3800X, 60 FPS, cara, tu tem uma gama de processadores que só se você não voltar lá no Skylake, tu não vai estar perdido. Passou de 6 núcleos para cima, você começa a estar tranquilão com 60 FPS nos jogos que virão por aí, independente da resolução. Então se você tem um 9600K, e você tava com uma 2070, e agora tu vai para 3070, e você tem uma TV 4K na sua casa, e você vai jogar em 4K 60 FPS, dá para você continuar levando um pouquinho com o seu 9600K. Ele vai levar. Vocês viram aqui o 10.600K de boa. Vocês vão conseguir levar tranquilamente o gameplay a 60 FPS com processadores que não vão exigir de você que você venda o seu rim. Vou tirar isso aqui atrás que me incomoda. Assim, o que vai começar a te exigir mais é quando você partir de 100 FPS. Porque de 60 a 100, até 105, nos testes que eu venho acompanhando durante muitos anos, aí algum tempo já, uns 2, 3 anos pra cá, cara, tem vários processadores que trabalham bem. De 60 até 100 FPS. O próprio 9600K, o 10600K, o R5 3600X novamente, o 9700K. Se você tem um monitor Quad HD, que nem eu tenho aqui, eu tenho um monitor Quad HD 3440 por 1440, que é 100 Hz taxa de atualização. Se você tem um monitor que é 100 Hz, 9700K já vai te servir aqui, ele vai levar 100 FPS suave. Se você não faz streaming, se você não está pensando em ficar fazendo live, coisa e tal, os 8/8 do 9700K vão te acompanhar suave a 100, 120 Hz. Porque às vezes você está pensando na 3090 e está pensando em comprar uma TV 4K 120 Hz. Óbvio que é melhor que você tenha um 10900K. Mas se você colocar ali um 10700, se você quer 8/16, se você colocar um 9700, que é 8/8, se você colocar um 10600K, um 3600X, um 3800X, acho que o 3600 para 60 a 100 eu já não colocaria, mas 3700, 3800X, sim. Cara, de 60 até 105, você não precisa do topo de linha. Até 100 frames, a gente vê que vários processadores levam as placas de vídeo a 100% de uso em qualquer resolução e trabalham bem. Como a 3070 já consegue entregar mais que 100 FPS tranquilamente em Full HD, vai sobrar para isso, eu colocaria uma 3070 com 3700X, com 3800X, colocaria a 3070 com um 9700K, com 8700K talvez, com 10600K, 9900KF, não precisaria de um 10900, mas nem ferrando. Então, Full HD com a 3070 a 100 Hz, ou Quad HD a 100 Hz, ou com a 3080 em 4K, uma TV 120 Hz, que vai passar dos 80, 90 FPS, então vai trabalhar com esses processadores bem também. Agora, se o seu objetivo é 144 Hz acima do 100, de 100 a 120, de 100 a 140, 144 Hz, para trabalhar com até 144 Hz, eu já começaria a te recomendar alguns topos de linhas, tá? Então você provavelmente precisa de um 9900K, para que você não tenha perdas aí, você vai precisar de um processador um pouco mais forte,
para manter essa taxa de atualização aí sem quedas e as mínimas não sejam impactadas. Talvez um 3800X também te leve numa boa. Um 10.700K não vai fazer diferença se for um 9.900K ou um 10.700K, vai mandar mais aí o clock na maioria dos jogos, como vocês viram aqui. Eu acho que aonde você vai precisar, ou aonde talvez faça alguma diferença você ter um 10.900K, é se você quiser jogar acima do 144. Você tem um monitor 240 Hz. Você vai passar dos 150 FPS. Aí é melhor que você tenha o melhor processador do mercado. Entendeu? Aí sim pode ser que um 10.900K faça diferença para você. E aí você coloca o clock lá em cima também. Bota logo 5.3, 10/20 em todos os núcleos, faz a festa. Aí tu vai levar no máximo que for possível, dependendo. Eu falo que for possível, porque como você viu no vídeo de ontem e no de agora, depende muito da boa vontade dos desenvolvedores. Então pode ser que aconteça de você ter um desempenho consistente no The Witcher da vida, num game da CD Projekt Red, e tem um desempenho merda quando você for jogar o Assassin's Creed Valhalla. E aí você vai pôr a culpa em mim. E não, mesmo que você tenha um 10.900K e uma 3090, pode ser que você não tire nem os 100 FPS com a 3090 e o 10.900K por culpa da Bugsoft, né? Então me desculpe nisso aí, não põe a culpa em mim não. Mas cara, vocês estão vendo que hoje nós estamos tão bem servidos assim de opções, tá? Que essas placas que estão vindo aí, os processadores, a gente vai ter uma mesa assim vasta de opções para escolher para acompanhá-los. É que alguém me perguntou, mas eu tenho um 8700K e eu estou pensando em comprar 3080, vai servir? Depende. Depende do que ele joga, depende de como ele joga, depende de qual tela ele tem e depende de quantos frames ele quer exigir da placa. Se ele vai comprar essa 3080, né, 3080 que ele me falou no comentário, e ele está com 8700K, mas ele tem uma tela 4K 60 FPS, 60 Hz, ele vai jogar 4K 60 FPS travadinho e o 8700K vai levar de boa. Não faz live, não faz nada, ele tem ali 6/12, os jogos utilizam meio que isso aí mesmo. Ele bota 5.3, eu coloquei o 8700K 5.3 GHz aqui durante um ano. Foi de boa. Ele bota ali a 5.3 ou 8700K dele e vai levar suave, vai tocar essa 3080 aí em 4K. Agora, se ele descer um pouquinho e falar, ó, Júlio, na verdade eu quero em Quad HD e meu monitor é 144 Hz. Vai levar? Vai. Tem processadores que vão levar até melhor? Tem, mas dependendo do jogo. Se for um jogo que o clock seja o principal ali, o 8700K ou 10600K, como vocês viram aqui, a 5 GHz, ou 10900K no mesmo clock, não vai mudar muita coisa. Ele vai jogar um COD Warzone, não vai mudar muita coisa. Vai dar praticamente a mesma toada. Agora, se ele for para um game que faz um bom uso, que é bem otimizado, aí pode ser que ele tenha no Quad HD 144 Hz dele aí uns 10%, sei lá, 15% talvez de diferença. Depende, como eu estou falando, do jogo, da desenvolvedora. Ele tem um processador um pouco mais atual do que o 8700K. Ele partir para um 10600K não vai fazer diferença porque continua sendo 6/12. E não mudou muita coisa de lá até agora a Intel, é só refresh do refresh. O que mudaria era ele mudar direto para um 9700K, porque ele não gastaria nada. Provavelmente funcionaria ali na mesma placa-mãe. Como assim, Júlio? 9700K é 8/8, o outro é 6/12. Sim, 8/8 é melhor do que 6/12, só para te deixar ciente. Tem um vídeo aqui explicando o 8700K versus 9700K, que eu fiz os testes eu mesmo aqui e mostrei e falei para vocês que é melhor você ter 2 núcleos a mais do que 4 threads a mais. Os 2 núcleos a mais do 9700K batem os 4 threads a mais, 12 threads que tem no 8700K. Porque cada thread equivale aí mais ou menos a quase 40%. Você precisa de 3 threads para chegar no desempenho de um núcleo físico. Tá entendendo? Então não adianta você ter 4 threads a mais no 8700K. O 9700K de repente seria um upgrade que ele não gastaria quase nada, bem pouco, e ele passaria a ter 8 núcleos em vez de 6/12 do 8700K. Né? Seria talvez um ganhozinho que ele teria. Ou de repente até algum 10700, mas aí ele teria que mudar de placa-mãe. Então já seria um gasto. Eu não recomendaria, a não ser, como eu falei, que ele, em vez de 4K, ele tá mirando com a 3080, um Quad HD 144 Hz. Aí, o único upgrade que dá para ele fazer sem mudar muita coisa seria o 9700K ou 9900K. E é esses dois aí, senão ele tiver que mudar de placa-mãe, ele já vai logo para um 10700K 8/16. Não acho que ele teria necessidade de gastar muito mais logo de cara num 10900K não, entendeu? Agora, como eu falei, só se ele for pensar em 240 Hz, não vai fazer, não tem essa necessidade.
Agora, se o cara tá falando pra mim, Júlio, eu quero jogar em Full HD 60 Hz, cara, você tá fazendo tudo isso errado. Você tá vendo o vídeo errado. Se o seu patamar é Full HD 60 Hz, então você não devia nem estar pensando nas novas RTX Ampere. Compra uma 1660 Ti de boa, fique em paz, que vai te servir por muito tempo ainda. E compra um Ryzen 5 2600 usado, que tá de bom tamanho, tá ligado? Pode comprar, só não compra um 4/8 que tá começando a dar dor de cabeça já pra caramba. Compra um processador de 6 núcleos, pode ser 6/6, 6/12, entendeu? Vai num Ryzen 5, vai num i5 da Intel e compra sua 1660 Ti que já tá ótimo. Então você não precisa nem pensar em RTX Ampere. Ah, mas eu quero Full HD. A não ser que seja 240 Hz sua tela, 360 Hz, aí você tá pensando nas placas de vídeo errada pra ti, meu irmão. Aqui 3070, 3080, 3090 é para quem tem realmente 240 Hz no Full HD ou Quad HD 144, 4K 120, 4K 144, 4K 60 no mínimo, entendeu? Porque a 3080 promete cravar e sobrar num 4K em 60 FPS para isso, né? Então, hoje é muito difícil responder qual processador pro cara, porque a maioria vai atender, a maioria das CPUs. E tem vários cenários possíveis. Como eu falei, eu jogo 3440 por 1440 100 Hz. Até esses 100 Hz aqui, o meu 9900K que tá ali vai atender. Boto ele em 5.3, vai sobrar, vai levar 100% a placa de vídeo pé nas costas. E mesmo se eu fizer live, 8 núcleos, 16 threads, tá ótimo. Se eu descesse para um 10600K, né, fosse para um 10600K, por exemplo, 6/12, 5.2 GHz, 5.1, não ia mudar muita coisa. Se eu subir para um 10900K, também não vai mudar muita coisa. E minha tela é 100 Hz. São a quantidade de quadros que eu vou ver. E na outra, que é 4K, é 60 Hz. Então também não vou precisar de mais do que isso. O que eu vou continuar tendo ganhos aqui é acrescentando em GPU, mudando a GPU para uma 3080 para uma 3090. Aí eu vou ter ganho. Então, por enquanto, eu não preciso trocar. Não tem porquê. Você que está do outro lado, que tem aí um 9700K, um 10, ó, um 9700K, um 8700K, um 9900K, dependendo do seu cenário, escreve aqui no comentário que eu vou te responder, talvez você não precise também mudar. Tudo depende do que você está pretendendo com a máquina. Se você quer streamar, se você quer só jogar, se você vai trabalhar com a máquina também, e qual a quantidade de quadros que você quer e o que você joga, que é o que vai editar a resposta para te dar. Tá entendendo? Deu para compreender agora, então? Então, se você é um cara casual, vai jogar Shadow of the Tomb Raider, que tinha ali também, eu vi que tava correndo muito igual. Se você vai jogar Shadow of the Tomb Raider, se você vai jogar GTA V, se você vai jogar jogos não multiplayer, tô falando do multiplayer do GTA não, tô falando do single player. Se você vai jogar games que não vão fazer diferença nenhuma, se você tá jogando a 60 ou a 120, cara, então não precisa você ficar pensando em trocar de CPU, não. Eu não faria essa bobagem, não. Eu vou continuar mostrando alguma coisinha aí, que eu gostei desse vídeo. Poucas pessoas conhecem, eu achei ele bacana. Agora eles estão em Battlefield, né? 1440p. Vocês estão vendo que praticamente a mesma coisa. A média, que é o AVG FPS, tá dando 3 frames, agora 4 frames a mais no 10900K por 9900K. 4 FPS, não sei se compensa o cara, agora 5, ó. O cara vender placa-mãe. O cara é competitivo. Ele quer ter o máximo de frames possível. Aí por 4 FPS, que é o que tá dando ali a média, se compensa ele trocar a placa-mãe e tudo mais, né, cara? Vai de cada um. Ó, em 4K a diferença é 0. Tá dando a mesma média. Qual outro jogo que tem aqui, ó? CSGO. Que eu falei pra ele que dava muito próximo também. 10.900K e o 9.900K, os dois a 5.1. Vamos ver a média agora. Continua acima o 10.900K do vídeo que eu pus ontem, mas a diferença é bem menor. Ontem tava dando 10%, uma coisa mais que isso. Agora tá dando 5, 6%, vocês estão vendo ali, de média. 580 e pouco, 560 e pouco. É muito frame, gente. Eu acho que eu não consigo nem ficar imaginando, será que vai mudar a minha vida
de 60 para... Agora o Assassin's Creed Odyssey, com ambos no mesmo clock, já não estava dando diferença nenhuma ontem quando eu mostrei com clocks diferentes. Com o mesmo clock então... Aí eu parar de ficar mostrando propaganda do Google, porque o Google não tá me pagando para isso. Vou voltar aqui para me despedir de vocês. Gente, eu gosto de fazer vídeos assim, menos, eu não sou nada muito elaborado, muito fresco, mas um bate-papo, onde você se sinta conversando também, debatendo aqui comigo, a gente conversa aí nos comentários. Porque muita gente pergunta, vem e coloca aqui, o que eu compro? Eu mudo de CPU, eu faço um upgrade, qual processador eu compro com tal placa, como eu tinha falado? E aí fica muito difícil eu responder. Então eu tô tentando trocar uma ideia, assim, mostrar o que eu faço aqui, o que eu fico vendo muitos vídeos e tal, né? Converso com algumas pessoas, para que eu compartilhe a minha experiência, o que eu penso dessas coisas com vocês. Porque assim a gente não passa apenas assim, é isso. A gente está compartilhando uma ideia. Se você pensa diferente, coloca aí nos comentários. Mas para mim é dessa forma. Não tem como cravar, porque eu não sei qual o cenário que você quer usar. Mas aparentemente, mesmo com essas placas que estão vindo por aí, ainda há muito para os desenvolvedores tirar dos processadores mais caros, mais topos de linha. Nós ainda podemos ter cenários muito parecidos, experiências de uso muito parecidas, dependendo do que você está almejando, mesmo se você for num processador um pouco mais barato. Então, não ficaria com tanta sede para fazer um upgrade de CPU agora, né? Mesmo que você vai fazer um upgrade para uma próxima RTX 3000. Deu para entender? Acho que é isso. Se você gostou, acho que esse é o vídeo mais confuso que eu fiz em todos os tempos aqui no YouTube. E mais doido, é madrugada, 3h55 da manhã. Mas se deu pra entender um pouquinho, fala, não, Júlio, relaxa, mano, fica em paz, mano, a gente compreende aí. Deu pra entender algumas coisas, deu pra pegar uma coisinha ou outra, me avisa, cara. E se falar assim, não faz nunca mais essa parada aí, que deu uma confusão no meu cérebro. Que aí eu me programo melhor, beleza? Mas vão sair outros 2 vídeos hoje. Eu quero conversar com vocês também sobre vídeos que eu tava dando uma olhada, sobre SSD, NVMe Express, SSD comum, SATA e HD mecânico, e de memórias. Que eu também acho que tem muita gente pensando que não, agora eu preciso de um NVMe Express porque vai sair o NVIDIA I/O. Tá, vai ter um ganho, como eu falei no outro vídeo, mas é pro ano que vem. Essa fita aí é pra 2021, então calma. Hoje não faz diferença e eu vou provar num vídeo. E de quantidade de memória também, né? Que o cara fala, não, porque tem que ter 32GB, 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 32GB. Cara, o que manda é se você tiver um módulo single channel, você tá ferrado. Se você tiver dual channel, você tá feliz. Se você tiver 16GB, você tá sobrando. Se você tiver 12, você tá no limite. Se tiver menos que 12, você tá ferrado. Se você tiver 32, você tá exagerando. Se você tiver abaixo de 3.000 MHz, você tá começando a ficar ferrado. Se for na Intel, menos ferrado. Se for na AMD, você tá bem ferrado. Agora, se você tiver 3.600 MHz, você já tá sobrando demais. 3.200, tá de boa. Então, em questão de memória, tem várias coisinhas que... Tem alguns cenários que aí dá pra dizer que é o ideal pra todo mundo. Com as únicas diferenças se você vai para Intel ou se você vai para AMD. E se você trabalha ou não com a máquina além de jogar. Então também queria fazer um videozinho sobre as memórias. Se vocês me dizem aí se vocês acham bacana a gente debater, trocar uma ideia sobre memória RAM na sua máquina gamer. Beleza? Então é isso, galera. Um abraço. Até a próxima.